É possível deixar a criança mais inteligente? Primeiro, a gente precisa conversar um pouquinho sobre o que é inteligência, né? O que é ser inteligente para você? E normalmente nós classificamos a inteligência pela quantidade de conteúdos ou de informações que uma pessoa expressa. Mas será que a inteligência é só aquela quantidade daquele conteúdo? Na verdade, a inteligência não fala só do quanto, mas fala do como. A inteligência vai falar de habilidades. A inteligência vai falar da habilidade de resolver problemas. E não é só problemas matemáticos. Não é só problemas na área das artes, das músicas, né, da física, etc. Mas na vida, a habilidade de resolver problemas significa detectar e planejar e encontrar soluções para determinadas dificuldades que surgem nas diversas áreas da vida, como no trabalho, nos estudos, na vida pessoal. E esse é um processo que vai envolver o quê? Um raciocínio lógico, né? Um raciocínio crítico, vai envolver a criatividade. Como é que a criança usa aquilo que ela sabe para resolver problemas? Quem lembra de uma criança, de uma menina loirinha, que eu não me lembro o nome agora, ela gostava de brincar, de falar palavras difíceis, né? E a gente via nessa menina uma inteligência linguística, né? Uma inteligência numa determinada área, né? A inteligência linguística, ela envolve uma habilidade com palavras e com a linguagem. E aí, é possível uma criança que não não apresenta desde cedo essa habilidade, é possível uma criança apresentar então essa habilidade? Calma, a gente vai chegar lá. O que a gente precisa pensar? Primeiro, existem diversas inteligências. Existe uma teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner, que aqui mesmo, aqui pertinho da gente, no século XX, ele já começou a sugerir que existem diferentes tipos de inteligência. Eu vou citar para você a inteligência linguística, que é essa habilidade com palavras e linguagem, a inteligência lógico-matemática, que é realmente essa capacidade de raciocínio lógico, de solução de problemas matemáticos, nessa área mais exatas, a inteligência espacial, que é a habilidade de visualizar e de manipular objetos em todo o espaço, de adequar esse espaço, de deixar esse espaço minimamente habitável. A inteligência musical, que é a sensibilidade e a destreza para ritmos e sons. A inteligência corporal sinestésica, que é essa habilidade de usar o corpo para expressar ideias, sentimentos, para solucionar problemas. A inteligência interpessoal, que é a capacidade de interagir e de entender as pessoas em sua volta. É uma habilidade de ser sensível, de ter empatia com o problema e oferecer soluções para o problema. A inteligência intrapessoal, que é a habilidade de entender a si mesmo. E entendendo a si mesmo, entende-se o outro. Essa inteligência naturalista, que é a capacidade de reconhecer e categorizar essas espécies aí da natureza, de entender, de classificar, né? Essas inteligências, elas vão refletir as diversas habilidades e talentos que as pessoas podem desenvolver ao longo da vida, quando não apresentam desde cedo. Como é que eu faço com que a criança comece a desenvolver ao longo da vida ou ainda na infância essas habilidades? E eu vou deixar para você 4 formas de deixar a criança mais inteligente. E a primeira delas é o ambiente. Quando eu falo do ambiente, eu não estou falando só do espaço da casa. Eu estou falando de um conjunto, de características, de situações em que a criança convive. E isso vai falar da família, e aqui vai falar do ambiente da alimentação, do ambiente de um todo. A gente vai falar aqui de um ambiente onde ele vai fazer possível essa criança desenvolver a inteligência. Uma criança que desde pequena já demonstra determinadas habilidades ou uma inteligência em determinada área, a gente pode trazer um bloqueio para essa criança devido a essa estrutura familiar que a criança vive. Então, essa estrutura familiar, ela contribui para que uma criança seja mais inteligente.
Isso vai depender da quantidade de estímulos, do tempo de qualidade que essa família tem com essa criança. Quando eu falo do tempo de qualidade, eu estou falando de um tempo onde essa família, onde os adultos dessa casa gastam tempo, investem em atividades e em recursos que podem ajudar essa criança a estar cada vez mais inteligente, ou seja, ampliar esse conhecimento de mundo para essa criança. Quanto mais acesso a um conhecimento de mundo, mais recursos e mais inteligente essa criança pode sim desenvolver. Ela pode desenvolver essa inteligência a partir do conhecimento de mundo, não querendo aqui só quantificar esse conhecimento, mas a partir desse acesso a esse mundo, a essa cultura, a esse conhecimento de mundo, auxiliar essa criança, dar oportunidades, promover que ela utilize desse conhecimento de mundo, ou seja, ela tem o conhecimento, ela sabe usar desse conhecimento, ela sabe desfrutar desse conhecimento, ela usa desse conhecimento para resolver problemas. Então, primeira forma de deixar a criança mais inteligente é o ambiente. A segunda é a alimentação. Então se a criança comer bem, ela vai ficar mais inteligente? Vai. Depende daquilo que a criança está comendo. Se é uma criança que chega em casa só come bolacha, uma criança que não tem uma alimentação saudável, uma criança que não tem uma dieta baseada em nutrientes, em alimentos que vão ser importantes para o cérebro, então possivelmente isso não vai contribuir tanto não, tá? Todo alimento ele é processado no organismo e 40% desse alimento vai para onde? Vai para o nosso cérebro. Então, procura um nutricionista, tá? E eleja uma dieta saudável, baseada em nutrientes que vão deixar a criança mais inteligente. Comece a pesquisar quais são os alimentos que contribuem para a inteligência da criança. Lembra de uma coisa? Eu, com a minha experiência da escola, eu sei que uma criança com fome não aprende. A gente sempre teve projeto social, sempre teve tão envolvido com projeto social. E uma das nossas primeiras preocupações era que a criança chegasse e comesse, se alimentasse primeiro, para depois a gente ir para diversas atividades. Por quê? Ela demonstrava nervosismo, impaciência, um nível de estresse muito alto. No outro dia você ia perguntar o que ela aprendeu, ela ia dizer que não aprendeu nada. E realmente, a criança que não tem uma dieta saudável, ela vai aprender quase que nada ou nada daquilo que foi ensinado naquele dia. A criança que chega na escola sem se alimentar vai ter dificuldades para aprender. A terceira forma de deixar a criança mais inteligente é a brincadeira. Brincadeira, exatamente, a brincadeira. Todo movimento ele começa no cérebro, há um processo ativo do cérebro para aquele movimento da criança, para aquela brincadeira da criança. Toda brincadeira, ela é planejada, ela é pensada, um exercício de um raciocínio lógico, há um trabalho de situações do dia a dia que essa criança vivencia ou que vivenciou, ela reproduz nessa brincadeira e ela ali na brincadeira, ela vivencia situações do dia a dia onde ela soluciona problemas, onde ela aprende ou aprende a solucionar problemas. Então, deixe a criança brincar livremente, a brincadeira é a forma da criança se expressar e se movimentar para a vida, é um aprendizado para a vida da criança. Então, assim como você adulto precisa de atividade física, a criança precisa da brincadeira. Entende agora a situação? Assim como você precisa da atividade física para ter uma qualidade de vida melhor, a criança precisa da brincadeira para ter uma qualidade de vida melhor, para ter um cérebro ativo, para ser mais feliz. Criança que brinca mais é criança mais feliz. Por que é essa minha teoria? Porque a brincadeira, ela tem um efeito lúdico, um efeito prazeroso. E quanto mais prazer, maior é o aprendizado da criança.
Então, quanto mais prazer, mais aprendizagem a criança tem na brincadeira. Então, criança que brinca, criança feliz, criança mais inteligente. Tá ok? A quarta e última forma de deixar a criança mais feliz é priorizar o sono. Priorize o sono. Uma vez fizeram uma pesquisa em que os alunos que dormiam melhor à noite, crianças que dormiam a noite toda a partir de 9 horas, tá? Pelo menos a partir de 9 horas, crianças que dormiam a partir de meia-noite, crianças que dormiam 2 horas da manhã, na madrugada, tá? E deram as mesmas atividades para essas crianças. Quais eram os melhores resultados? Independente se as crianças eram mais inteligentes ou não, todas aprenderam da mesma forma, todas passaram pelas mesmas situações de aprendizagem, mas as crianças que apresentavam os melhores resultados eram as crianças que tinham dormido de 9 ou nos primeiros horários da noite. Então, quando a gente fala de priorizar o sono, essas crianças elas tinham os melhores resultados porque elas tinham uma qualidade de sono melhor, elas dormiam melhor e existe um relógio biológico da criança. Existem horários em que a criança, há todo um processo no organismo dela e que vai haver também um trabalho no cérebro para que ela aprenda ou para que ela fixe na memória aquilo que ela aprendeu durante o dia. Pensa, todo o aprendizado da criança vai primeiro para a memória de curto prazo, né? O sono é o melhor formatador desse aprendizado que foi para a memória de curto prazo. Através do sono, esse aprendizado ele vai mais facilmente, ele é processado melhor na memória de longo prazo. Então é por isso que a gente aí fala tanto da soneca depois da aula, da soneca depois de um momento de aprendizado, né? As pessoas quando vão fazer concurso, elas estudam, às vezes nem querem dormir para no outro dia já ir fazer a prova, para aproveitar o tempo. Não! Você estudou? Estudou bastante? Estudou bem? Então, uma boa noite de sono vai te fazer ter o melhor resultado na prova que você vai fazer nesse dia. É preciso priorizar o sono das crianças. Olha só, existem cientistas, só para reforçar, existem cientistas que dizem que a melhor forma de fixar um aprendizado na memória de longo prazo é dormir uma soneca depois daquele aprendizado. Então, pensa nisso, tá? Numa boa noite de sono, você reduz o estresse, que é o inimigo da memorização e o inimigo da aprendizagem. Criança estressada não aprende, criança com a noite de sono ruim vai ter problemas na aprendizagem. Então, garanta uma boa noite de sono para essa criança. E essa criança terá melhores resultados e será realmente uma criança mais inteligente quando você entende realmente o propósito e o significado da inteligência. Então, fica aí as minhas dicas para deixar a nossa criança mais inteligente. Sabe de uma coisa? Resumindo tudo que eu falei aqui, pensa numa coisa, se a sua casa, se esse ambiente tem uma rotina saudável, com horários bacanas, com horários bem estruturados para alimentação, para brincadeira, para aprendizagem, para estudar e para dormir, essa criança com certeza será mais inteligente. Olha que ambiente bacana. Então cuide desse ambiente, cuide dessa casa, cuide dessas crianças para que elas sejam mais inteligentes. Um beijo para você. Espalhe essa palavra.